E agora, então, a gente vai ver a conexão disso, né, dos profissionais que têm ética, da formação educacional, das faculdades, das escolas, né, cristãs, dentro dos negócios. Agora, a gente vai receber, então, o Rafael Brito, a Raquel Brito, que vão falar como é que é, então, ter um negócio com ética cristã. Boa tarde, pessoal. Rafa, colocaram a gente para falar depois desse pessoal. Que desafio, não? Socorro, mas vamos lá. Eu sou Raquel Brito, meu esposo Rafael Brito. Nós vamos falar sobre ética no trabalho, negócios e fé. E a gente vai meio que conversar aqui um pouco, mais ou menos como a gente faz em casa. Então, a gente vai se interromper e vai se falar. Então, a gente quer que seja uma coisa bem dinâmica e interativa. Se vocês verem que está cansando, faz assim. Que aí eu já sinalizo aqui também para ele, a gente vai encaminhando para o fim. Muito bem, muito boa tarde, queridos. É uma honra e um grande constrangimento ao meu coração estar aqui. E é por isso que, nesse momento, eu estou de joelhos, com o meu coração curvado diante da cruz, diante de pessoas tão maravilhosas, mestres, doutores, que tivemos a honra de dividir esse palco maravilhoso, e constrangido e esperançoso pela segunda-feira. Aliás, amanhã, no dia do Senhor, de imaginar as virtudes que Deus está nos concedendo por tanto conhecimento que recebemos e aquilo que poderemos colocar em prática, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado à direção desse evento, a Gaba maravilhosa, e todos que trabalharam muito para entregar esse evento com grande valor e perpetuidade para nossas vidas, né? Como a Raquel disse, nós vamos fazer aqui um bate-papo com todos vocês, e eu espero que vocês possam desfrutar um pouco desse momento. Prometo que a gente vai estourar o tempo, falar pelo menos por 2 horas sobre legislação tributária, né? E aí eu tenho certeza que todos sairão daqui PhDs na matéria, prontos para atuar nessa área magnífica como um facilitador daquilo que é tão complexo e que nos desafia todos os dias, que é a área tributária, impostos. Mas fiquem tranquilos que não será assim. Na verdade, a gente vai contextualizar um pouco do nosso relato. E eu espero que isso traga esperança, especialmente para aqueles que durante a nossa conversa vocês vão observar que talvez seja o retrato um pouco do teu momento, talvez até do teu sonho e talvez até mesmo do teu sonho grande. E eu espero que Deus, de alguma forma, possa nos conceder graça e falar ao seu coração. Então, de forma muito breve, a Estratégicos, ela é uma empresa de consultoria tributária. Atuamos na área de gestão empresarial e compliance tributário. Nascemos em 2012, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente vai ter oportunidade de contextualizar um pouco isso. Mato Grosso do Sul. Muito bem. Rivalidade com Mato Grosso, né? Pois bem, mas somos da capital de São Paulo, nascidos e crescidos na Zona Leste. Tem alguém aqui de São Miguel Paulista? Tem uma alma É ali. nós. E da cidade de Tiradentes? Eu duvido que vai ter alguém. Da cidade de Tiradentes? Uau, uma salva de palmas, gente. Essa garotinha que está aqui no palco vendia bala de coco na cidade de Tiradentes. Nas ruas da cidade, nos ônibus daquela cidade maravilhosa, que inclusive eu a resgatei de lá. Mas para onde? Para São Miguel Paulista. A capital da capital de São Paulo. Exatamente. Nasce então em 2012 a Estratégicos Group. Quem deu esse nome a essa empresa? A digníssima senhora Raquel Brito. Numa entrevista entre amigos, amantes, parceiros, estávamos falando sobre do que faríamos depois de uma jornada que envolve fé, tristezas, alegrias, vitórias, muitas derrotas.
até chegar aqui, nesses números que, afastados de Cristo, é métrica de vaidade. Falar que temos uma empresa com faturamento de 35 milhões, a partes de Cristo, é apenas ego. Mas no reino, isso está glorificando, contribuindo para o Estado, pessoas, prosperidade, sobre a perspectiva da eternidade. E é por isso que nós trouxemos então um pouco desses números para falar para vocês como é bom empreender sob a perspectiva de Jesus Cristo, apesar de nós, sendo pecadores, mas totalmente dependente deles. Então hoje, a Estratégicos com 12 anos, ela tem mais de 4.000 projetos entregues, especialmente para as empresas de grande porte, com peculiar entrega para o varejo de alimentos, que é na área de supermercados, atendemos grandes redes, enfim, somos Great Place to Work pelo 4º ano consecutivo, mais de 80 colaboradores, de diretos e indiretos, parte dos nossos colaboradores estão aqui, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles, que constroem essa empresa, fazendo dela cada dia melhor. Temos um aplicativo, temos software exclusivo para atender essas empresas, mas fiquem tranquilos que não é sobre isso que nós vamos falar. Eu só estou contextualizando isso para vocês, que pode ser o teu sonho, que certamente irá se materializar amanhã. E aí vocês vão entender um pouco essa jornada de como nós chegamos aqui. E como tudo começou, né? Casamos, acho que cortou ali no slide, mas casamos cedo. Eu tinha 20 anos, Rafael tinha 23. E nessa jornada tivemos esses 4 anjinhos aqui sentados na plateia, que eu só estou de olho em você, viu, Sara? A conversa. Que é Daniel, Ana, Sara e Felipe. Você vê que é só cara de anjo aqui. E fomos agraciados por Deus com esse casamento aí, já mais da metade da minha vida, junto com o Rafael. E tivemos uma vasta experiência profissional aí, formados na faculdade FM. Vocês conhecem? A melhor faculdade não só do Brasil, mas mundial. Alguém conhece? Não, faculdade FM. Não é possível que ninguém conhece. Faculdade Feira da Madrugada. Lá você aprende a negociar, você aprende a colocar preço, aprende a fazer tudo. No mundo dos negócios, a maior faculdade de business, Feira da Madrugada, no Brás. Vocês conhecem, aqui de São Paulo o pessoal conhece, né? Se esteve lá, certamente comprou na nossa barraca, porque a gente dava um show lá. A gente acordava que, sei lá, nem a dormia, né? Era Red Bull. Tinha que estar lá Essas coisas não pode contar aqui. Tinha que estar lá 3h30 da manhã e montar a barraca todo dia, levar todos aqueles canos, montar, armar a lona, pegar no estoque lá, que a gente alugava, onde deixava a mercadoria, trazia nas costas, colocava na barraca, acendia as luzes e começava a gritar. 3x10, 3x10 e vamos embora. Era uma diversão à parte, que, por sua vez, a dona Raquel fazia o quê enquanto eu trabalhava? Dormia debaixo da barraca. Eu não só dormia, Rafa. Eu não só dormia, eu trabalhava também. A verdade precisa ser dita. Mas tinha o período, né? Na legislação tinha que ter um período do descanso. Tinha que descansar um pouquinho. Muito bem. E então a história começa aí, com altos e baixos, muitas dificuldades, mas sempre em oração, pedindo a Deus que nos conceda graça. A essa época, e depois à frente vocês vão conhecer um pouco, nós não tínhamos uma visão clara do Evangelho, apesar de se apresentar como cristãos. Entretanto, Deus estava concedendo graça a cada um de nós. E não só na Feira da Madrugada, nós também empreendemos no metrô, tanto no Brás e também Barra Funda, né? Na Barra Funda. E como empreendedor nesse país tem os seus desafios, o que ocorreu conosco, quebramos. Entramos em dificuldade. Alguém aqui conhece esse termo dificuldade? Por favor, levanta a mão.
Aliás, alguém entre nós aqui deseja ou já é um empreendedor? Por favor, levante a mão. Tem sonhos então para empreender? Muito bem, eu espero que Deus fale então ao seu coração. E é então na feira da madrugada, isso em meados de 2006, 2007, que nós recebemos um convite. Um padrinho nosso de casamento, um grande amigo, me convida para trabalhar no escritório de advocacia. Aquele convite para mim foi absurdo, porque como alguém da feira da madrugada pode ser convidado para trabalhar no escritório de advocacia? Pois bem, aceitei o desafio, depois de entender que aquilo poderia ser uma oportunidade. Mas olha só o que aconteceu. Aquele espaço da barraca valia muito dinheiro. E ali nós tivemos a oportunidade de negociar, então, a nossa saída da feira. E com aquele dinheiro que nós recebemos, eu decidi, então, trabalhar no escritório. E ao trabalhar no escritório, ganhando 10 vezes menos do que como camelô, iniciamos uma trajetória. E com o desenvolvimento daqueles primeiros meses de trabalho, o presidente daquele grande escritório nos convidou para ir a Campo Grande, trabalhar e abrir e ajudar na abertura de uma unidade lá, naquele escritório, com poucos meses de trabalho que nós estávamos aqui em São Paulo. Conversando com a Raquel, levei ela em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela que falava que nunca sairia da capital de São Paulo, aceitou o meu desafio, o meu convite. Rafa vende bem. É um bom vendedor. Vendedor, feira da madrugada, camelô, gritando, bolsa, como que era? Bolsa da Lourdinha. Era. Mulher bonita. Não paga e também não leva. Não paga e também não leva. Imagina eu falando isso na madrugada inteira. Era isso, que nem feira mesmo. Pois bem, velocidade aqui agora. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente se desenvolve naquele escritório, me torno um dos diretores, mas em 2011 a providência divina nos encontra. Eu tenho então um tumor de células gigantes no fêmur esquerdo. Sou internado às pressas, uma situação muito difícil. Inicialmente, os médicos acharam que poderia ser um tumor maligno, mas depois de 18 dias de muito sofrimento naquele hospital, veio a notícia de que era benigno, e aquele desespero então amenizou, mas lá fiquei por 33 dias até que fosse realizada uma cirurgia com muita dor, muita tristeza, mas o Senhor nos deu graça naquele período, nos recuperamos, mas sobretudo aquele tumor foi uma providência de Deus, porque foi um momento de reflexão, um momento de muito aprendizado. E ali na sequência, eu opto por fazer o meu desligamento desse escritório que já não combinava mais a realidade de vida que nós tínhamos dentro daquela empresa. E em 2012, com muitas dores, nasce então a Estratégicos. Diga-se de passagem. Ana. E a Ana também. Verdade, a Ana, que está aqui, nasce em 2012. Mas olha, gente, posso contar os segredinhos aqui rápido, Raquel? Nós tínhamos uma vida de certo padrão. Ali fomos despejados nesse processo, dos 2 carros que tínhamos, perdemos aqueles carros, perdemos praticamente tudo que tínhamos, e a Estratégicos nasce sob esse contexto. E aí é um pouco disso que a gente vai contextualizar para vocês. Raquel? Eu acho que você pode falar, né, também, né? Mas aqui na linha do tempo, em 2015, correto? Nós somos impactados com a mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho traz uma profunda reflexão sobre as nossas vidas. Aqui, a Estratégicos, depois de 3 anos, ela já tinha o seu faturamento mensal de aproximadamente 180 mil, 200 mil por mês, ou seja, um bom faturamento. Tínhamos 2 sócios,
E nesse momento que eu sou impactado pelo Evangelho, eu entendo a necessidade de reestruturar a empresa. E então eu converso com a Raquel e digo para ela que para que fosse feito isso, seria necessário fazer a dissolução de sociedade e entregar todos os ativos da empresa, tendo em vista o que eu compreendi na palavra de Deus. E ali ela me pergunta: você tem certeza disso? E eu disse: somente por fé. E ela: então vamos fazer assim. E aí em novembro de 2015 eu entrego toda a carteira de cliente, 100% do faturamento, todos os negócios e contratos, e passo para os meus sócios e inicio um novo negócio dali em diante. Permaneci apenas com o nome da empresa, com o CNPJ, mas sem os contratos que foram transferidos para um outro CNPJ que já era dos meus sócios. Tudo isso em prol do impacto do Evangelho. Obrigado, querido. E aí naquele momento, nós tivemos a consequência da necessidade dessa reestruturação. E começamos então, no início de 2016, a planejar a nossa vida sob essa perspectiva, com muitas dificuldades. Em fevereiro, a Raquel então, aliás, alguns meses antes, ela pesquisa sobre o ensino domiciliar. Entendemos que o ensino domiciliar seria como uma ferramenta para o crescimento espiritual e o Evangelho sobre a nossa família. Iniciamos o nosso primeiro planejamento como pais educadores em 16, e então fizemos a inscrição para participar do GEC. Quer contar o que aconteceu? Sim, rapidamente. Teve a Global Homeschooling Experience, que teve no Rio de Janeiro, foi onde eu conheci Gaba, conheci várias mães educadoras maravilhosas, e a gente não tinha dinheiro nem para chegar no Rio de Janeiro. Então, mas a gente queria muito participar, e mandamos uma carta pedindo para que tinha uma possibilidade dentro da conferência para que eles custeassem parte da nossa ida, né? Então eu escrevi uma carta, pedi para o pessoal: gente, ajuda, a gente quer muito ir. Aí eles responderam e falaram: vocês são a única família do Mato Grosso do Sul que estaria participando, então a gente vai rachar as despesas com vocês. E a gente foi, de novo, pela fé, né? E tivemos aí um impacto muito grande em ver famílias educadoras como vocês aqui, falando que querem educar para a eternidade. Foi o que chamou demais a nossa atenção. Então, a gente falou assim: então, é isso que a gente quer educar os nossos filhos para a eternidade. E, a partir daí, tanto a parte empresarial, quanto a parte educacional dos nossos filhos, a gente pensou: isso que a gente está montando, isso que a gente está fazendo, não é para agora. Não é para que a empresa entre na lista da Forbes, não é para que os nossos filhos sejam os grandes ganhadores de Nobel, mas para que tenham um legado eterno. E eu acho que é isso que a gente está aqui para falar. E você pode falar, Rafa, também sobre o sentimento de não dono, né? Foi então quando nós entendemos que ética cristã, que nós na época nem conceituávamos dessa forma, mas fomos constrangidos pela revelação do pecado, do quão corrupto e necessitados que somos da graça de Deus, que percebemos a inteira necessidade do Evangelho sobre todos os aspectos da nossa vida. E então entendemos que a empresa era uma mordomia, e que nós não éramos o dono da empresa, e sim apenas um instrumento para avanço do reino. Foi aqui, e no GEC, que quando ouvi aqueles palestrantes, empresários, tratando de assuntos a despeito do reino, usando instrumentos empresariais para que a palavra fosse propagada, fizemos votos em 2016 numa conferência como essa. E ali eu tenho certeza, irmãos, o Senhor colocou as mãos sobre os nossos negócios. O ano de 2016 foi um ano incrível para nós, que Deus abençoou grandemente, a partir do momento que entendemos que não éramos o dono daquela empresa. E a empresa ganhou proporção, e a Raquel vai trazer um pouco daquilo que tem sido a prática do nosso dia a dia, na missão e propósito, que é a cultura da Estratégicos.
Sim, a gente busca dentro da Estratégicos uma empresa de tributos. Como que você glorifica a Deus numa empresa do setor tributário? Então, nós colocamos como missão sermos o facilitador estratégico e multiplicador de benefícios fiscais e o propósito resgatar valores para fazer o que realmente importa. O homem, segundo o breve catecismo de Westminster, foi feito para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o verdadeiro propósito do homem. Então, de tudo que nós fazemos, de tudo que a gente proporciona a outros empresários com a liberdade, né, pecuniária, liberdade também de poder transmitir os valores cristãos, é justamente para isso, para que a gente possa glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, isso está imbuído dentro dos valores primordiais e da cultura da Estratégicos. E você pode colocar isso dentro da sua empresa também. E como você pode colocar isso dentro desses moldes, né, para que a gente possa realmente estar cumprindo com o chamado que a gente tem diante de Deus, né? Os valores da empresa que a gente colocou são verdade, que é a base principal de tudo, a liberdade, segurança, transparência, alegria, beleza, tinha que ter, reconhecimento e conexão. São valores como esse que isso está estampado no dia a dia dos colaboradores, dos clientes, eles enxergam isso na Estratégicos. A gente tem um vídeo, eu quero conseguir muito passar esse vídeo, para que vocês ouçam da boca de alguns dos nossos colaboradores, alguns deles estão aqui, nos prestigiando, e acho que deve ter som, né? A mesa de som pode nos ajudar? Sobre como é trabalhar na Estratégicos. Vou voltar aqui rapidamente. Pode ir? Então... Tá, então tá bom. Então vamos lá. Bom, se der certo, depois a direção coloca esse vídeo para vocês, porque ele vai retratar um pouco de como os nossos colaboradores percebem a liberdade cristã que nós temos e a necessidade de empregarmos esses valores cristocêntricos em nossa vida, a fim de testemunhar, não só para os nossos colaboradores, mas em nossos projetos, na excelência da nossa entrega, a perspectiva cristã. E isso é uma doçura, poder falar enquanto CEO e sócio dessa empresa, da qual temos o privilégio de contextualizar para vocês. Nas considerações finais aqui, a gente vai falar um pouco sobre planejamento. Aliás, como empreender, então, diante desses desafios? E aqui é considerações finais mesmo, apenas um único minutinho. E a gente não tem como se distanciar desse ponto crucial. Você tem família? É casado? Aqui nasce o planejamento de todo sonho empreendedor que você tem. Opa, voltou aqui. E então aqui é muito importante... Tenta colocar o vídeo. Olá, se prepararam, então vamos lá. Diretor comercial da Estratégicos. Vou contar aqui um pouco a minha experiência de viver e trabalhar numa empresa que reflete os valores que eu carrego para toda a minha vida e a vida da minha família. Trabalhar aqui significa para mim ser o que eu sou. Eu posso externar a verdade que existe dentro de mim, amigos e pares. Eu posso exercer o cristianismo na sua plenitude, sem que eu tenha preocupações em me resguardar em determinados momentos. Eu me sinto realizado em poder estar numa organização em que eu possa, no mesmo momento em que eu posso tratar de forma profissional, ético e conduzir negociações e ações de maneira clara e transparente, ao mesmo tempo resplandecer a glória de Deus, poder fazer aquilo que Ele pediu para que eu possa ser o embaixador dele aqui na Terra. Trabalhar em uma empresa com base cristã é saber que os nossos diretores sempre pensam no bem-estar coletivo, trabalhando com a justiça, a verdade, a honestidade, e ter Deus e família em primeiro lugar é a base de tudo.
fazer parte de uma casa onde tem os valores cristãos como primícia, primeiro lugar, para mim, é a resposta das minhas orações ao Senhor. E é muito bom saber que nessa casa, além da gente buscar os resultados, a gente cuida de pessoas em primeiro lugar, sempre com muita ética e fé, o que faz com que o meu trabalho ele seja feito da melhor forma possível. É uma honra fazer parte de tudo isso, pois nós conseguimos ver os valores cristãos sendo praticados todos os dias. Eu sou recém-convertido, então eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo o ano passado, e aqui na Estratégicos eu consigo não só aprender mais da palavra, mas também aprender mais sobre os valores cristãos todo o dia. Então eu queria deixar aqui a minha admiração para o Rafael e para a Raquel, não só como profissionais, como sócios, mas sim como família, como seres humanos, pois realmente eles vivem ali debaixo dos valores cristãos. Há pouco mais de um ano eu entrei na Estratégicos e eu ficava ansioso querendo saber em qual empresa eu iria trabalhar. Mas assim como diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, o 18 diz para a gente não se preocupar com as coisas passadas. E o 19 diz que Deus vai fazer coisas novas e boas em nossas vidas. Então, quando entrei na Estratégia, eu conheci toda a equipe, toda a história, eu vi que estava numa empresa boa e vi o cuidado de Deus em nossas vidas. Então, quando veio o convite do Rafa para entrar na Estratégicos, é saber que eu vou fazer algo que eu não vou ter vergonha de chegar em casa no final do dia, que eu não vou estar prejudicando ninguém, que eu não vou estar faltando com a verdade. Saber que o legado cristão está indo para minha família, para os meus filhos. Em resumo, trabalhar em uma empresa que prioriza valores cristãos é a oportunidade de viver e aprender com esses valores, contribuindo para um mundo e um trabalho honesto e justo. Se você busca um ambiente de trabalho que valorize o ser humano e ofereça um propósito maior, certamente é a escolha ideal para você. Essa não é uma propaganda, tá? Para angariar novos colaboradores, mas quem quiser, camila@estratégicos.com.br. Tá? E agora, finalizando mesmo com agradecimentos, e para contextualizar aqui, você que quer empreender, casados, concordância, começa aqui o sucesso do teu negócio. Saúde, que envolve totalmente a disciplina, a necessidade de você ter um corpo adequado para suportar os desafios que vão se impor sobre a graça de Deus. E é claro, planejamento. Planejamento é um organismo vivo, ele vai mudar, mas é inseparável a necessidade de você planejar as próximas ações, ainda que elas não se cumprirão, e faz parte do desafio de empreender. E certamente há oportunidades para todos os segmentos. De alguma forma, eu espero que essas considerações, esse bate-papo com vocês tenham sido muito bom, e nós estaremos à disposição para apoiá-los naquilo que for preciso. Sim, não somos uma empresa de gelato, tá? A gente é do ramo tributário, e a gente é muito agraciado de poder ter essa liberdade cristã. Então, vimos eles falando, né, tanto dentro da ciência quanto da educação, o que é você chegar, então, depois da formação universitária dentro de uma empresa e poder propagar e viver os valores que você aprendeu realmente, né? Que você que tem empresa possa ser, então, esse centro cristão, que você possa permitir que seus colaboradores falem de Cristo, vivam o Evangelho dentro da empresa, tanto nas pequenas decisões, quanto em coisas simples, como pontualidade, murmuração, fofoca. Esse tipo de coisa dentro das empresas, que matam as empresas, são cânceres, precisam ser tratadas tanto biblicamente quanto empresarialmente. Um feedback honesto, né? Claro, acho que, não sei se a gente conseguiu passar aqui alguma coisa que fosse útil para vocês dentro desse ramo empresarial, mas isso é o que a gente vive, temos orgulho de viver assim, e como é bom poder glorificar a Deus na Estratégicos, do lado da minha família, com os meus amigos e aqui com vocês no Legado Cristão. Muito obrigada a todos. Salva de palmas, porque a Estratégicos, além de viver o reino dentro lá da empresa,
também está trazendo esse legado cristão para vocês, é um dos nossos grandes patrocinadores, então salva de palmas para eles por isso. Então isso é a bênção de termos negócios cristãos, também promovendo, né, cultura cristã com aquilo que eles têm em mãos, com aquilo que Deus tem dado.